Gente, um querido me mandou no inbox um post que fala sobre empresas que stalkeiam as redes sociais dos funcionários, porque isso é um problema recorrente entre os burnoutados que estão afastados. O famoso, ué, você não estava mal? Como é que agora está sorrindo numa foto na praia? Você está nos enganando? Tem 3 coisas aí. A primeira é que as pessoas têm uma dificuldade louca em aceitar que alguém esteja doente se não houver sintomas visíveis. Então, se eu quebrar a perna e eu vou lá na empresa e falo, gente, eu não vou poder vir porque o médico recomendou repouso, ok. Mas se eu for afastada por depressão, por burnout, o que falam? Que eu não tenho nada, que é tudo coisa da minha cabeça, que o que eu tenho é preguiça, etc. A segunda coisa é que tem gente que se ofende com alguém em afastamento por burnout. Por quê? Primeiro, porque não acredita que seja uma coisa real. Todo post meu vem alguém falar que, nossa, que luxo a pessoa poder ter um burnout. Como se fosse uma desculpa que os ricos dão para não dar duro no batente, como o trabalhador. Essa é a mentalidade ressentida cultural que todo dia é fortalecida nas redes sociais. Então a pessoa acha que se você se afastar por burnout, significa que todo mundo que ficou lá na empresa vai ter que dar conta de fazer o seu trabalho, que você não vai fazer porque é preguiçoso. Todo mundo que consegue trabalhar, que está dando conta, que não é fresco. Todo mundo que é forte, ao contrário de você, seu fracote, vagabundo encostado. Essa é a mentalidade. É de uma crueldade tremenda. E não dá nem para torcer para essas pessoas burnoutarem, porque burnout é um negócio que quem teve sabe. Não dá para desejar nem para o pior inimigo. A terceira é a questão de que, culturalmente, o brasileiro tem todo um histórico de dar golpe para conseguir dia de folga, né? Tem até um CID falso, que os médicos usam como se fosse um código secreto para avisar quem for receber o atestado que o cara não tem nada e tá arrumando desculpa, para avisar o perito, imagino. Isso, somado à ignorância da medicina convencional de achar que burnout é transtorno de humor, é o que causa a dificuldade imensa de passar pela perícia. Por isso que eu falo que hoje não vale a pena pedir afastamento, gente. Não vale. A humilhação emocional que você passa, a ansiedade a que você é exposto, é um preço alto demais para quem precisa sair de um burnout para pagar. Mas enfim, quando eu vi o post que esse querido mandou, eu me lembrei que no dia anterior tinha viralizado uma mensagem de uma moça que contava que recebeu uma mensagem de um colega, um comentário, na verdade, num post dela, que ela estava em algum lugar lá sorrindo e o colega mandou assim: você parece muito bem para quem não estava dando conta do trabalho. Eu já ouvi muitos seguidores me falando que recebe esse tipo de comentário. Então a pessoa burnouta, o terapeuta fala, geralmente, né? Você precisa ter contato com a natureza, fazer alguma coisa que te dê prazer. Aí a pessoa reúne o pouco de energia que resta, vai num parque, sei lá, tira uma selfie, porque até pra gente mesmo faz bem estar documentando as mudanças, as conquistas. E aí vem alguém falando que, nossa, mas você não tava mal? E aí tem 2 coisas. Coisa 1, a gente fica muito mal ouvindo isso, ou lendo isso. Porque demora para que a gente, dentro do processo de recuperação, se liberte desse peso que o julgamento das pessoas tem sobre nós. Então, um comentário desse gera ansiedade, a gente fica mal, a gente começa a pensar que ninguém está acreditando, fica na defensiva, se estressa mais. Que é o contrário do que a gente precisa fazer numa recuperação de burnout. E a coisa 2 é que as empresas contratam as pessoas... Quer dizer, as empresas ruins, né? Que por serem ruins têm ambientes abusivos e líderes merda, que incitam clima de deboche, invalidação e ignorância. Então as empresas ruins contratam as pessoas achando que nós somos propriedade delas. Eu via nas agências, gente, é um negócio tão agressivo de esquece a sua vida pessoal, achando inclusive isso muito bacana, que até hoje, era tão agressivo que até hoje, 10 anos depois do colapso, eu ainda sonho ouvir essas coisas. Que eu tenho que desmarcar meu aniversário, como realmente já aconteceu 2 vezes, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que vir à noite, que não dá para eu ir embora, eu chego segunda, vou embora quarta. Parecia cárcere privado. Mas sabe como é gente abusiva, né?
Se você reclama, eles falam, mas ninguém tá te prendendo aqui, você pode ir embora na hora que você quiser. Pode ir embora agora. E a gente sabe que se for embora, no máximo em 2 dias a gente vai estar no olho da rua e queimado em todos os concorrentes, né? Eu lembro de um cara que na entrevista falou que estava fazendo faculdade e que ele, se fosse trabalhar lá, teria que sair às 18h00 todos os dias sem negociação. E que ele só poderia trabalhar lá se a empresa estivesse de acordo, porque ele não ia ficar independentemente do nível de emergência que tivesse para resolver. Aceitaram, foi contratado. Não durou 2 meses. Porque no primeiro dia que a dona da agência desceu lá na criação e descobriu que o cara tinha saído às 18h00 sem resolver alguma merda que deu lá, ela mandou ele embora aos gritos. Como se ele estivesse fazendo alguma coisa diferente do que combinou. Como se ele estivesse fazendo alguma coisa diferente do que foi combinado. E teve uma outra pessoa que tentou explicar e quase foi mandada embora junto. E é por achar que a gente é tão propriedade da empresa quanto os móveis que eles não enxergam aonde está o problema de mandar mensagem de trabalho de madrugada, esperando uma resposta imediata, ou comentar a nossa vida pessoal como se eles fossem nossos amigos. Aí o Luciano Santos, lá no Instagram, levantou a seguinte bola. Por que os seus colegas de trabalho têm acesso às suas redes sociais pessoais? Colega é no LinkedIn, amigos no Instagram. E aí fica para você pensar o seguinte, até onde você está disposto a ir no declínio da sua saúde física e mental, para que os colegas não fiquem chateadinhos de você não os querer nas suas redes sociais privadas pessoais. Até onde não criar esse desconforto faz com que você aceite o desconforto de aguentar esse tipo de coisa, de um cara julgando o que você faz ou não faz no seu tempo de licença médica. Eu entenderia se a pessoa tivesse dito que tinha que se afastar porque tá, sei lá, com osteoporose, que nem aquela moça lá outro dia, e aí foi flagrada levantando um halteres imenso na academia. Eu mesma tive vamos dizer, colega, é que eu achava que ele era amigo, né? E ele foi demitido e me pediu para arrumar alguma coisa para ele onde eu estava trabalhando. Eu estava trabalhando naquela agência que matou minha alma. O negócio lá, gente, era uma pedreira. Era lá que eu virava 3 dias normalmente e tal. E esse cara é aquele cara que escolhe onde vai trabalhar pela distância da casa dele. Sabe assim? Pelo menor esforço. Eu falei, não vai dar match isso. Mas ele implorou. E eu era tonta. Ele foi trabalhar na agência. No segundo dia, ele começou segunda, na terça-feira, ele vendo que a pedreira não era mole, e eu tinha avisado, eu falei, tem certeza, é assim, 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 não, eu vou, tal. Começou na segunda, na terça, ele faltou, apareceu no final do dia, e falou que ele tinha ido no médico, que ele estava com estafa, e ganhou um afastamento de 1 mês, conforme o médico tinha recomendado. Porque em seguida eu descobri que ele tinha ido, na verdade, numa outra agência e tinha acertado de fazer um freela lá por 1 mês. E daí ele mentiu pra gente, porque se desse certo na outra agência, ele ficaria na outra agência. E se desse errado, ele não perderia a única opção que ele tinha, que era um lugar pedreira, que ele não dava conta e onde ele não queria ficar, mas onde ele poderia se pendurar às minhas custas até conseguir uma outra coisa menos estressante, menos carregada, menos pesada, né, onde ele pudesse finalmente ser feliz de novo. Por isso que eu disse que eu achava que ele era um amigo e nesse ocorrido descobri que não. Então você vê como as pessoas acabam julgando a gente que teve realmente que se afastar por um burnout ou não tinha condições de voltar por conta dessa gente merda. Eles sim, folgados, preguiçosos e nesse caso inclusive extremamente egoísta, porque foi contratado exclusivamente por ser meu amigo, por eu ter recomendado, eu que estava numa posição muito boa na agência naquele momento. Você entende? Para quem julga, nós somos esse cara. Todos nós folgados, egoístas. Mas não é disso que a gente está falando aqui, né? Nós estamos falando sobre afastamentos reais
por burnout, honestos, em que podem achar o que for. A gente não tem condição. Nós estamos falando aqui sobre a gente não impor limite e ter que aturar esse tipo de coisa, de julgamento e de deboche, de provocação e de crueldade. Então minha pergunta é, nas suas redes pessoais, tem colegas de trabalho que não são seus amigos? E até quando você vai sustentar esse tipo de coisa, que inclusive atrapalha você na sua recuperação? Até o próximo.